Este episódio tem o patrocínio da Editora Self. A Editora Self é centrada em trazer-te os melhores livros dos melhores autores a nível mundial nas áreas de negócios, empreendedorismo e finanças pessoais, mas também nas áreas de nutrição, psicologia e mindset, para que a tua vida seja mais fácil e possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Estes best-sellers internacionais partilham uma atitude de aprendizagem das técnicas que nos permitam vencer as nossas dificuldades e os nossos desafios. Eu sou, obviamente, um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou umas finanças pessoais mais saudáveis, ou mesmo porque quero criar hábitos que me permitam aproveitar melhor a minha vida e o meu tempo. Procura o teu próximo livro e constrói o hábito de leitura na tua vida. Eu considero que a leitura é provavelmente o hábito mais determinante na tua vida e na tua carreira, e é das experiências mais transformadoras que tu podes fazer. Se quiseres consultar o catálogo da Self, podes fazê-lo no link www.editoraself.pt e usar o código de desconto temporada 6 para ter 15% de desconto nos livros da Editora Self. Então, olá António, estamos Olá, de volta, aqui uma breve pausa nos episódios. Sim, tivemos aqui uma pausa para refletir e descansar, que é sempre preciso nesta altura do ano. Sim. Mas estamos aqui de volta e em força para falar de um tema que temos vindo a dizer que íamos abordar, já por muitas vezes, e hoje vamos falar... Precisavas de muita energia, não é? Por isso é que precisaste descansar. Foi preciso este balanço, 15 dias para estudar isto. Não é verdade, mas é trabalhoso, e eu acho que nem hoje, provavelmente nem hoje fica todo o tema tratado, porque de facto há aqui uma longa história e há aqui muitas sub-histórias dentro desta moeda, que é a última moeda do top 10 mais regular. Portanto, existe um top 10 de capitalização de mercado nas moedas, nas criptomoedas, e esta, daquelas que são mais frequentes andarem ali no top 10, é a única que ainda não falámos aqui, dessas 10. Será que alguém consegue adivinhar qual é que é a moeda? Tum, 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 tum. Então, para quem estiver Atento. é o Tether. O Tether. O Tether é uma stablecoin e tem muito que se lhe diga. O facto de ser stablecoin, não é? Só o facto de ser stablecoin também tem aqui pano para mangas, porque temos tido muitos desenvolvimentos e há aqui muita especulação do que é que pode acontecer relativamente a esta diferença ou semelhança entre stablecoins e CBDCs, portanto, moedas digitais emitidas pelos governos e pelos bancos centrais. Sim, é o papel das stablecoins, pelo que eu percebi, anda assim um bocado a ser questionado também, não é? Sim, porque basicamente, na verdade, as stablecoins acabam por mexer com a possibilidade de se tornarem moedas de referência mundial e moedas de reserva de valor. E aqui, portanto, qualquer stablecoin é uma ameaça às moedas que hoje tiram proveito de serem as moedas de referência internacionais, tais como o dólar acima de tudo, porque é uma referência mundial, mas, por exemplo, a nível europeu, o euro também, e, portanto, qualquer stablecoin que tenha uma adoção significativa acaba por ser uma ameaça no sentido de poder ocupar o lugar que essas moedas gostariam de ocupar. Portanto, são concorrência, na verdade. A palavra mais correta até seria concorrência e não uma ameaça. A ameaça parece que há aqui uma intenção por trás. Mas se calhar antes de irmos lá, gostava de comentar 2 ou 3 temas, se calhar mais que isso, alguns temas que me parecem interessantes, e vou fazê-lo em modo de bullet. E se achares que vale a pena, desenvolvemos um bocadinho algum deles, que gera perguntas, mas isto são um bocadinho apanhados da semana, dos 15 dias. Em primeiro lugar, parece-me engraçado para quem tem a expectativa, e muitas vezes as pessoas perguntam quando é que isto vai mudar em termos de valores, o que é que esperamos. Quando é que começa a subir? Sim, quando é que começa a subir, e basicamente existe a expressão do inverno, não é? O inverno cripto. E segundo a Grayscale, é uma opinião, como é óbvio, mas a Grayscale diz que, para eles, na opinião deles, o inverno cripto durará mais 250 dias a partir de agora. Portanto... Ainda agora começou. Sim, se formos ver as estações do ano, até é um inverno vezes 4, não é? É isso, sim. Mas na verdade é menos que um ano, e portanto, se calhar bate com a expectativa da maioria das pessoas, de que chegamos a 2024 com outro tipo de... Mas há uma coisa que eles, se calhar, não sei se disseram, se não, mas eu estava a falar com um amigo, ele, na ideia dele,
acha que ainda vamos descer mais dentro do inverno. Sim, é o que... É esta a história que está a ser contada. Isto ainda vai descer mais. Na opinião de toda a gente, o que se lê em todos os twitters é que ainda vai descer mais antes de subir. Isto é um bocado aquela história que eu gosto de brincar com um amigo meu, que por acaso é o Rui do Discord. Brincamos muito com uma série que nós víamos, que era o Sons of Anarchy. E que muitas vezes, sabes que as coisas... Não sei se viste a série. Não, viste? não vi. Não? Pronto. A série está constantemente, como a maioria das séries, a ter uma data de imprevistos e coisas a correrem muito mal. E muitas vezes, quando as coisas estão mal, Corre ainda pior. tens algum... Isto é dito não só nessa série, mas essa série foi onde nós começámos a brincadeira do... As coisas ainda vão piorar antes de melhorar. Sim. Há muito esta brincadeira. E nós começámos com essa brincadeira por causa da série, mas na verdade isto tem-se aplicado a muita coisa, não é? As coisas ainda vão piorar antes de melhorar. E eu acho que sim. E não achas que isso também acaba... Sim. Agora estava aqui a pensar, quase uma estratégia das pessoas de dizer, ok, não está à altura de vender, quando muito comprar. Ou seja, isso é quase uma conversa para se convencerem que se calhar agora é melhor estar quieto ou comprar, não vender. Eu acho que sim, mas também acho que é uma maneira de tu dizeres alguma coisa sem na verdade dizeres nada. Ok. Não é? Porque se tu disseres isto, as coisas ainda vão piorar antes de melhorar. Tu cobriste todo o tipo de cenários. Sim, vai melhorar. Vai melhorar e eventualmente no longo prazo, não é? Okay. Mas vai piorar, mas tu não... Nada é quando. Okay. Nem nada é primeiro. Okay. Ou seja, tu sabes, ainda vai piorar antes de melhorar. O que é melhorar? O que é piora piorar? Amanhã, é um bocado nada. Piora para a semana. Pois, e piora até onde? Afinal não sabes nada, não é? Portanto, dizes só coisas porque é preciso falar nas redes sociais e eu acho que às vezes não é preciso falar. Acho que às vezes é preciso só... Não, mas é assim, do que esse meu amigo me disse, ele diz que se fala em valores, que fala-se que a Bitcoin sim, vai bater nos 15. Sim, já ouvi 10. Sim, já ouvi 10. Muita coisa, mas também já ouvi que há 2 anos atrás já estava em 500 mil ou mais de 1 milhão. Portanto, a gente ouve de tudo e esta às vezes é aquela poluição que existe por haver uma necessidade de falar para continuar a aparecer. Okay. E eu acho que as redes sociais vieram trazer isso, não é? Às vezes tu aparecias quando tinhas alguma coisa para dizer, outras vezes tu apareces porque é importante aparecer e depois logo se vê se tens alguma coisa para dizer. Sim. E eu diria que quem tem pressão porque está ali no dia-a-dia vai acabar a dizer muitas coisas que não são na verdade assim tão interessantes. Então... E as pessoas também se esquecem depressa, por isso mesmo que tu digas uma coisa muito pouco interessante hoje, amanhã já ninguém se lembra. Também há isso. Também, ou seja, o custo de dizeres aquilo que não interessa também é baixo. Sim, acho que sim. Olha, tópico 2. A casa de leilões, a Christie's, já tínhamos falado aqui em tempos que eles estavam a entrar no mercado de NFTs e no mercado da arte, NFTs em arte, tem várias coisas, mas agora lançou mesmo um fundo, um hedge fund mesmo de risco, portanto um fundo de investimento para investir na área Web3. Portanto, já não é só um investimento que parte deles, é um investimento que vai buscar investidores para potenciar ainda mais o investimento em Web3. Então estão mesmo investidos. Estão mesmo investidos, profundamente investidos, e eu já vou tocar na parte do investimento mais uma vez, porque eu acho que é importante reforçar isto, especialmente às pessoas que estão em criptomoedas, que se calhar até entraram num momento onde agora vivem com alguma dor, porque se calhar entraram em valores um bocadinho mais altos e só conheceram criptomoedas ou até o nosso podcast ou até uma data de coisas nos últimos 2 anos, se calhar, e se foi esse o cenário, provavelmente são pessoas que estão abaixo da linha de entrada. E portanto eu acho que é importante partilhar aqui que isto não é novo, isto já aconteceu antes, e isto não significa que se invalidou uma teoria do passado, nem significa que isto não vai voltar a repetir-se. Portanto, é importante aqui voltar a tocar nesta parte do investimento e já lá voltaremos. Acho muito relevante uma coisa do ex-diretor da BlackRock, que já falámos aqui, que merecia também um episódio. Lá iremos, podemos começar a prometê-lo e depois daqui a uns tempos fazemos, tal como o de hoje. Mas isto é muito relevante, porque BlackRock é totalmente outra área, portanto é a área de stocks e é a área de propriedade, basicamente, de todas as empresas do mundo que são relevantes. Tanto este como o Vanguard, basicamente são 2 fundos que dominam praticamente toda a economia, toda a economia mundial. E que diz que a Bitcoin estará em todas as carteiras de investimento. E aquilo refere-se
a BlackRock tem carteiras de investimento, não é? Como é óbvio. E, portanto, o ex-chefe, que não é o chefe, o ex-chefe dizer isto, o ex-CEO dizer isto, parece-me claro. Isso é um selo de garantia para a Bitcoin, não é? Parece-me que sim, porque repara, o atual não vai poder dizer isto até o fazer, não é? Mas o que já lá esteve sabe quais são os princípios pelos quais se regem as coisas. Sim, e sabe os caminhos que já estavam a ser traçados de alguma forma, não é? E acho que estas pessoas estão mais disponíveis normalmente para poderem dizer a verdade sobre aquilo que estão a ver. Não só estão mais disponíveis, como também isto lhes dá louros, não é? Porque eles obviamente são pessoas que à partida beneficiam por estar a prever, beneficiam por estar a antecipar sucessos. Por ser referências em alguma coisa. E alguém deste género estar a dizer que a Bitcoin estará em todas as carteiras de investimento, isto é aquela coisa que já falámos aqui do porquê é que em breve a Bitcoin tem que chegar a um valor bastante alto. E obviamente isto não são conselhos de investimento, nós não fazemos isso, mas este valor, quando racionalizado, quando trazido para números, é um valor mesmo muito alto. E portanto parece-me interessante. E alguém fez essas contas? Sim, estamos a falar de cada Bitcoin ter que valer mais de 1 milhão, cada uma. Se todos os fundos... Basta que cada fundo minimamente relevante tenha 1% ou um pouco menos de 1% de Bitcoin no seu fundo, na sua carteira de investimentos, e estamos a falar de 1% e estamos a falar de uma parte pequena dos fundos que estão por aí. Já seria mais de 1 milhão cada Bitcoin. Pois, a questão é essa, é que são fundos muito grandes, 1% é muita coisa. Sim, é muita coisa. Pois. É mesmo muito dinheiro, não é? Porque o dinheiro, na verdade, não está... Aliás, durante o Tether vamos partilhar uma coisa engraçada sobre qual é o market cap dos bancos, na realidade, relativamente ao dinheiro mundial. E eu acho que vai surpreender muita gente este número. Acho que vai ser engraçado. Depois gostava só de tocar ao de leve, que isto também é um tema que merecia investigação. Vou falar basicamente do Su Zhu, que era um dos diretores do Three Arrows Capital. Algumas pessoas podem ter ouvido falar ou ser mencionado como o 3AC. O 3AC é o Three Arrows Capital, portanto é um dos fundos de investimento mais populares dos últimos anos nas criptomoedas e que agora abriu falência, basicamente. Acontece é que o Su Zhu levantou uma ação contra o seu próprio fundo de 5 milhões de dólares. E, portanto, esta história pode ser giro mais à frente entrar e detalhar. Eu não sei os contornos da história em profundidade. Sim, enfim, é preciso ver quais são os princípios deste processo, que eu confesso que não conheço. Isto é mesmo um bullet que eu partilho aqui, até para quem quiser durante a semana investigar. E, eventualmente, durante a semana, agora partilharei até no Discord alguns tópicos sobre este tema. Conforme eu vá aprendendo, vou partilhando lá aquilo que vou descobrindo. O CZ, há tempos atrás, tínhamos falado do Binance estar a fazer tokenização de ações. Não sei se lembras disto. Sim. Ok, então, a meio deste mês, talvez há 10 dias atrás, o Binance encerrou por completo esta funcionalidade e considera o CZ que isto é contrário à filosofia do exchange e que não faz sentido e que temos outro tipo de ativos que devemos investir e que não continuaremos, portanto, este projeto de ter tokenização de ações e poder comercializar ações da Tesla, da Apple, em tokens dentro do Binance. Eu, pessoalmente, daquilo que vou percebendo, diria que não é só uma mudança de estratégia ou de rumo, é também porque esta ideia de estar a tokenizar ações e vender dentro é altamente incómoda e é altamente potencial a levantar problemas em várias geografias e em vários governos e em várias legislações. Sim, por causa de legislação, não é? Sim. E houve aqui algumas geografias, como por exemplo a Alemanha ou também nos Estados Unidos, que automaticamente lançaram avisos de que isto teria que ser esmiuçado e clarificar, e que isto não era provavelmente legal, teria que ser por outro método e por outro caminho. Portanto, eu diria que foi mais uma escolha como o Binance está num processo de total compliance, total cumprimento. A vontade é essa, espelhada constantemente. A vontade é de nós queremos ser compliant, ajudem-nos a ser compliant, porque o que é aqui o engraçado do compliant é que nem quem atribui as licenças sabe como é que o há de fazer. Pois.
E engraçado, até aproveitava para partilhar uma coisa em Portugal muito engraçada, que eu acho que se deve chamar a atenção disto, e acho que devia ser refletido. Em Portugal, tu tens algumas empresas na área das criptomoedas e que têm a licença já do Banco de Portugal, que já conseguiram ter a licença do Banco de Portugal para operar legalmente em Portugal, com tudo reconhecido como capazes de comercializar ativos digitais. Ok. O que está a acontecer a essas empresas é que os bancos em Portugal, em conjunto, estão a fazer um boicote que não permite que elas abram contas bancárias. Bem, então o Banco de Portugal autoriza, sim. mas os bancos não aceitam. Sim. Então, Isto está a isso é acontecer. mesmo nada. Está a acontecer agora. Isso não é ilegal? Eventualmente é. Porque legal ou ilegal não tem a ver com quanto é que a gente consegue fugir às coisas nos meandros da lei. Tem a ver com aquilo que é também legalmente moral, não é? Moralmente legal, assim é que eu deveria, assim é que é. E repara, na verdade eu acho que há aqui uma questão para resolver. Eu não quero aqui atacar ninguém, nem até eu próprio, pôr-me a jeito para que estas pessoas e entidades de repente tenham algum tipo de animosidade contra o nosso podcast ou contra mim pessoalmente. Mas gostava de partilhar uma ideia. Se tu tens uma autorização legal para funcionar, tu estás legalizado e podes funcionar. E aqui alguém dirá, mas os bancos podem ter a liberdade de recusar abrir conta bancária a um certo cliente porque acham que é de risco. Podem alegar basicamente o que quiserem, porque eu acredito que dentro da lei os bancos têm direito de poder não colaborar com alguma entidade que escolham fazer. Creio que isto é possível. No entanto, há aqui uma coisa muito importante. Parece-me que a nossa forma de funcionar, quer tributária, quer legal, obriga as empresas a ter uma conta bancária. Okay. E aqui, isto pode ou não ser textual, como eu estou a dizer. De ter um direito... E aqui há uma questão simples, que é, se a empresa está autorizada a existir como entidade e como uma entidade legal e como empresa. E se as empresas são obrigadas a ter uma conta bancária, então eu diria que está na responsabilidade do lado de quem obriga a ter uma conta bancária, proporcionar uma conta bancária. Parece-me líquido. Sim. Não faço ideia do que é que vai acontecer, isto é muito atual, não faço ideia do que é que vai acontecer, mas parece-me líquido. E parece-me que não dá para dizermos que isto não é connosco. Porque temos que ter um serviço mínimo mesmo, porque repara, isto trata-se exatamente de justiça social aqui. Sim. Não, isso é uma questão de discriminação. É alguém que está injustiçado por um sistema de alguma maneira e que não consegue cumprir a lei e quer, porque repara, se eu sou obrigado a ter uma conta bancária, e provavelmente sou, até por questões de impostos e tributárias, então alguém vai ter que resolver esta questão, parece-me a mim. Claro que o mais fácil, e aquilo que provavelmente vai acontecer, é que estas empresas vão abrir contas bancárias noutros países, noutras geografias, e, portanto, esse dinheiro vai para outro lado, os investimentos vão para outro lado, a animosidade vai ficar com os bancos que estão a ser relativamente retrógrados no que diz respeito à evolução daquilo que é o sistema financeiro mundial, porque basicamente aquilo que mais vemos, e basta ouvir os 70 episódios deste podcast, é que o mundo e o dinheiro mundial e a quantidade de investimento que está a ir para criptomoedas é muito significativo. É altamente disruptivo, temos as maiores empresas do mundo a ter projetos em Web3 e em criptomoedas e em stablecoins e o que quer que seja. E nós acharmos que podemos fazer este tipo de ação, parece-me que estamos a criar um fosso e quase um campo de batalha, parece-me, entre o legacy, não é? A instituição bancária legacy. E aqui não podem ser todos os mesmos, porque repara, há muitos bancos de grande dimensão, que não são os portugueses, como é óbvio, são bancos de dimensão mundial, que têm projetos e que estão a financiar criptomoedas e que estão a financiar projetos de criptomoedas. Então, mas esses não abririam conta cá? Ou seja, imagina que há um banco internacional, não é banco português. Porquê é que não abre uma conta a esses exchanges? As soluções, quando as coisas têm caminho, e é isso que eu estou um bocadinho a dizer, não é? Há caminho para isto, já se viu que há caminho, vão-se criar as condições e, portanto, o que vai acontecer é que vai haver um banco que vai aproveitar a oportunidade. Claro. Simples.
A maioria até pode estar de alguma maneira num contexto de conversações, porque de facto se nenhum abre, isto não pode ser, não me parece que isto possa ser minimamente uma coisa que todos, de repente todos decidiram a mesma coisa. Parece-me que todos decidiram a mesma coisa de alguma maneira, e diria eu, especulando, conversada. Não acredito que isto seja um acaso, que de repente toda a gente achou a mesma coisa, do nada. Acho que não. No entanto, é assim, vai dar mais trabalho a estas empresas, acredito eu. Não poderá acontecer que exchanges estrangeiros... Imagina que eu sou um banco, não vou dar nomes a bancos, também não sei, mas quer dizer, imagina um banco internacional que opera em Portugal, mas que também opera em Espanha. E que os exchanges em Espanha têm conta nesse banco em Espanha. Porquê é que esse banco iria concertar-se de alguma forma com bancos em Portugal... para quem em Portugal não fizesse, já o estava a fazer em Espanha? Isso não faz sentido, não é? Poderia, assim, estou a tentar ir nessa... Eu não sei se é esse o cenário, ok? Mas se fosse esse o cenário, o que é que eu pensaria imediato? Têm interesses específicos em exchanges. Por exemplo, os espanhóis, faz de conta que viessem para cá. Ok. E assim não vale a pena dar oportunidade aos exchanges mais pequenos portugueses, por exemplo. Mas isso não é minimamente o cenário e atenção, ainda por cima quero deixar aqui uma salvaguarda, porque há bancos espanhóis que têm sucursais em Portugal e eu não faço ideia se eles suportam empresas em Espanha na área de criptomoedas ou não. Portanto, sim. Quero deixar muito claro que isto é um acaso de uma conversa que está a acontecer agora. Pode ser um banco alemão, pode ser... Sim. Eu sei que, por exemplo, uma destas empresas já abriu conta na Inglaterra e vai continuar a vidinha. Normal, como ao costume. Mas parece-me aqui uma oportunidade perdida e eu gostava de deixar isto do lado positivo. Convidar as instituições bancárias a repensar esta ideia, porque isto não me parece, nem sequer me parece consequente. E além disso parece que estão a deixar dinheiro em cima da mesa, como se leaving money on the table. Isso. Né? É isso, não me parece consequente porque há soluções. Por outro lado, parece-me mais um daqueles contornos de um país de terceiro mundo, onde ninguém sabe quem é que tem responsabilidades. Porque, obviamente, o Banco de Portugal depois foi confrontado com esta situação, não é? Mas diz que não tem qualquer autoridade sobre os bancos nesta matéria. E, portanto, parece-me um bocado aquela coisa do jogo do empurra, que nunca é comigo, não fui eu, a culpa não morre sempre solteira. E, de facto, há um estudo engraçado sobre a culpa de morrer solteira entre Portugal e Espanha. E por exemplo, esta semana, por acaso, tive uma conversa sobre essa questão cultural e parece-me que o comportamento, não sei se muita gente aqui que nos ouve tem negócios ou tem atividade profissional entre Espanha e Portugal, e parece-me que é claro a diferença cultural entre o não é comigo, eu não sei, mas eu acredito que consiga descobrir quem sabe e vamos fazer, ou o eu não sei atentamente. Acaba o e-mail, assinatura de e-mail. Sim. Eu não sei exatamente quem trata do assunto. Gratidão. Não, e às vezes, muitas vezes é assim, pois não consigo ajudar. Pois, nota-se. Bom, então... às vezes são mais fofinhos, metem, infelizmente não consigo ajudar. Infelizmente. Então é assim, eu não sei como é que isto se vai desenvolver, acho que é interessante acompanharmos aqui, porque de facto o nosso podcast tem o tema de criptomoedas, isto é em Portugal, as empresas são portuguesas, são das poucas que existem e estão com esta situação pela frente, portanto parece-me interessante divulgar, porque diria que isto também não é divulgado nos outros meios maiores de comunicação, e estamos aqui para ver cenas dos próximos capítulos. O que é que de facto vai acontecer perante isto, quem é que de facto vai querer fazer alguma coisa com isto ou não. Mas pronto. Então não dá para fazer uma coisa também assim um bocado portuguesa, que é, há uma empresa que é detentora de uma empresa que é detentora de uma empresa que abre uma conta e às tantas, tipo, estás a perceber? Às tantas já tens a conta aberta e não sabes bem como. Eu percebo. Quando as coisas, não, assim, quando as coisas não funcionam, é propenso a criar-se uma forma... É que aquelas comissões de inquérito que têm sido feitas no Parlamento, assim, foi óbvio que havia situações em que a empresa que é dona da empresa, que é dona dos fundos do investimento da empresa, e tu às tantas aquilo é um novelo, e a coisa é esquisita. Pois, complica-se. Eu acho que se complica demasiado. Eu não sei, eu acho que o mais simples parece-me que é de facto abrirem conta com quem aceite ter conta. Eu diria que há proveitos a ganhar com estas empresas. Sem dúvida. Portanto, eu acho que eles são clientes potenciais, até porque são áreas de investimento fortíssimo. Portanto, não é dinheiro a entrar. Eu não vejo a estratégia
como algo positivo, nem vejo que sirva para nada se o objetivo é tentar parar. Não vejo. Só se os bancos querem criar tipo um exchange dentro dos bancos e não... Estás a perceber? Se os bancos quiserem assumir como um exchange... Também pode ser uma coisa... Desculpa. Termina o raciocínio. Não é isso. É se eles quiserem assumir como um exchange, não têm interesse em ajudar os outros a ser o exchange em Portugal. Pode ser. Mas eu até estava aqui agora, enquanto estavas a começar a conversa, eu estava a pensar, bom, há aqui um cenário de facto. Eventualmente reconhecem que não têm competência para compreender o negócio. Pois, também é possível. Pode ser isto. Mas surgiu-me agora. Juro que isto não vinha em estudo. Aliás, este tema não foi nada que eu pensasse muito sobre ele. Só pensei que não me faz sentido. Yeah. Mas pode ser de facto isto. Porque repara, são instituições normalmente bastante envelhecidas em termos de mentalidade. E normalmente muito pouco... conhecedoras da inovação e todas estas coisas. Portanto, eu diria que pode ser este lado de ainda não percebem a matéria, ainda não estudaram a matéria, portanto, têm dificuldade em aceitar um cliente que não compreendem. Pode ser um bocado isto. E aí, pronto, aí acho que há uma questão que é para fazer, que é estudar, é aprender o mais rápido possível, porque estão a ser ultrapassados, porque os bancos ingleses e outros estão a abrir as contas e, portanto, é perder clientes, parece-me. Vamos para a frente. Sim, bora. O Banco Central de Hong Kong diz que a indústria de criptomoedas é importante para o sistema financeiro do futuro. Olha que engraçado, isto não foi planeado. Hong Kong. O Banco Central de Hong Kong é importante para o sistema financeiro do futuro, e se for então, mais um motivo para, por exemplo, os bancos dedicarem-se a estudar esta matéria. Uma coisa engraçada, a República Centro-Africana aprovou o uso do BTC, portanto Bitcoin, como ativo de reserva. Começamos a ter mais países. Do governo. Sim. Okay. Mais notícias, e esta para o lado polémico de uma coisa que ainda não falámos aqui, que é um gigante tão grande como o Tether, para desmontar a história, que é o Ripple. O ex-CEO da Ripple Labs, Jade McCaleb, esvaziou por completo a sua carteira após 8 anos a vender Ripple. Portanto, esta é uma das matérias mais polémicas no lado do Ripple, que é os seus sócios fundadores estão constantemente a vender Ripple porque, em teoria, e vou já adiantar um pouco da história, em teoria foi criada uma quantidade superior de Ripple em relação àquela que foi divulgada e, portanto, basicamente tens uma moeda... livre da arma... do stash, não é? Aos poucos, e claro que teve uma valorização brutal ao longo dos anos, não é? E, portanto, estão a vender coisas que se calhar valem 80 vezes mais do que valiam quando as emitiram. E, portanto, aqui é um dos processos que existe e que está em tribunal e que está a correr, é sobre Ripple e é sobre esta matéria. Uma coisa importante, eu acho engraçado trazer isto, eu não vou explorar muito a opinião política, mas o Robert Kiyosaki, muita gente conhece, o escritor do Pai Rico, Pai Pobre, e que desde há pouco tempo tem sido também, desde há algum tempo, tem sido também uma das pessoas que vê valor na Bitcoin e que considera a Bitcoin o ouro digital, afirmou que a criação de uma moeda do Banco Central CBDCs, portanto, é um sinal, e aqui quote, um sinal de comunismo na sua mais pura forma. E isto tem a ver com duas coisas. Primeiro tem a ver com estarmos a falar da geografia americana. Importante primeiro contextualizar. Aqui comunismo é um partido político e é um dos lados da política e é à esquerda e tem uma história até relevante na ditadura portuguesa. Nos Estados Unidos o comunismo não é visto desta forma. O comunismo nos Estados Unidos é visto como uma coisa bastante negativa. O que aqui se quer dizer, e aquilo, traduzindo para português não só a frase, como o contexto, é a parte em que o comunismo representa para eles a não liberdade no capital, a centralização, a não liberdade de escolha, o controle total sobre os bens das pessoas e inclusivamente uma coisa que historicamente também pode acontecer e já aconteceu, o risco de tu veres a tua riqueza confiscada por um governo ou um banco central ou uma entidade que consegue confiscar a tua riqueza. E esta é a noção mais traduzida, mais próxima um bocadinho da ideia de comunismo que ele quer trazer nesta frase. Sim. Deixa-me dizer uma coisa que eu acho que pode ser um lead para as pessoas investigarem um bocadinho e perceberem o risco sobre o qual estamos. Não há muitos anos atrás, todo o ouro físico nos Estados Unidos foi confiscado. Ok? As pessoas não podiam ter ouro físico, foram obrigadas a entregar. Não há muitos anos atrás. Okay. Mas deram-lhe o valor do ouro? Foram obrigadas a entregar o ouro.
É assim, até podem dar o valor. O Tá valor bem. é o valor. Está bem, mas Eu imagina... não sei qual é o sim. valor de hoje nem o da amanhã. Depois, não, mas é o que eu estou a Mas dizer. foste obrigado a entregar o ouro. Sim. Estás a perceber? Ou seja, o Estado confiscou... Confiscou todo o ouro das pessoas. Assustador. Pode até ter dado a alguém em troca. Confiscou. Na verdade, E aumentou as suas reservas de ouro com isso. com Claro. certeza, não é? E ganhou um controle muito maior sobre o valor do ouro. Não há muitos anos, é quantos? Eu gostava de precisar da data. Gostava de precisar Mais da de data. 50, menos de 50? Menos de 100, mas teria que fazer aqui uma pesquisa e não Ok. fica bem fazer pesquisas em direto. sim. Eu acho que vou ter que trazer esse número a seguir, ok? Não tenho a data presente, falei disto só por uma questão de surgiu a oportunidade de o falar, mas não sabendo a data prefiro não me atravessar Ok. e estar a dizer algo errado, mas se calhar podemos pôr no show notes, no fim, alguma coisinha na descrição, porque de facto tenho que ir ver, prefiro ir ver, mas não foi assim há tanto tempo, não estamos a falar de há 200 anos atrás, não estamos a falar de há 150 anos atrás, estamos a falar de uma coisa relativamente recente. E que já seria inaceitável na altura. Simplesmente a nossa memória é curta e lá está. Achamos sempre que isso não volta a acontecer. Sim. Só mais E uma... então agora as pessoas... Ou seja, espera aí, estou a tentar aqui fazer uma ponta. Isso significa o quê para os dias de hoje? Iriam confiscar Bitcoin? Não. Eu gostava de deixar essa porta aberta para nós sabermos de facto e podermos contar com as possibilidades. Ok. Fica a porta aberta. Eu acho que temos que pensar nas possibilidades. Têm sido feitas algumas leis ao nível da propriedade e parece-me a mim que existe, até na Europa, uma intenção, em termos de propriedade, de mudar um bocadinho as regras do jogo no que diz respeito à propriedade. E aqui posso falar de imóveis e coisas do género. Portanto, eu diria que este tipo de coisas, nos próximos anos, vai haver uma tendência que eu acho que é a da redução da propriedade. Tu tens quando muito licença de utilização, é isso? Sim, já leste, não é? Sobre o World Economic Forum e as suas vontades de que I will own nothing and be happy. Já muita gente trouxe isso. Claro que isso foi retirado da mensagem principal, mas eu acho que tem a ver com isso, as pessoas serem utilizadoras. Esse é o sonho de qualquer entidade que esteja do lado do controle, não é? E, portanto, nem quero olhar para isto como se fosse uma grande cabala ou uma teoria da conspiração. É natural. É natural. Se tu tens uma empresa de carros, imagina que tu és dono de uma marca mundial de carros. Ok? É-te mais interessante vender o carro e nunca mais ter um revenue desse carro? Ou que o carro passa a ser uma mensalidade para o resto da tua vida enquanto tiveres carro? Tu hoje em quiseres um dia carro? vês, assim, tu já tens isso no software. Hoje em dia as pessoas já não querem, as não empresas compras. já não querem vender software, querem o licensing, vais pagando por mês ou por Sim, ano. Sim, portanto eu acho que isso é uma tendência mundial em tudo. E a propriedade também é a propriedade do software, portanto estou a falar de propriedade. A ideia de propriedade está a mudar. E há muita gente interessada em mudar essa ideia de propriedade, que neste momento ainda está nas leis base de se calhar da Constituição e de outras coisas, não é? O direito à propriedade privada. Eu acho que essas coisas estão a ser reduzidas. Não tão lentamente como pensamos. Yeah. Último, prometo. O Senado do Paraguai aprovou um projeto de lei sobre negociação e mineração de criptomoedas. Agora falta que o Presidente faça a passagem desta lei para que ela de facto exista. Mas eu gosto de partilhar estas coisas de países porque eu acho que isto é relevante. Países a aprovar coisas, países a evoluírem coisas. Qual é o sum up que eu quero fazer por causa desta coisa toda que estive aqui a falar? Este é um momento de criptomoedas em baixa de valor. Certo. É um momento de cotações baixas. Parece-me que, de todos os momentos de cotações baixas, é, como todos os outros, o maior até agora em evoluções, em adoção, em generalização, em aceitação, em governos e países E até a a terem... falar-se do assunto sem ser de chamar-lhe pirataria ou fuga ao fisco. Ou... Sim, por exemplo, pronto, A deixarmos... conversa mudou. A conversa começa a mudar, porque eu acho que também os meios, as redes de comunicação começam a perceber que existe um consumo muito grande deste tipo de conteúdos e, portanto, não dá para continuar a falar daquilo de uma maneira superficial e de alguma maneira superficial e ignorante, de alguma maneira. Então, diria eu, muita gente em todos os jornais está hoje com gente dentro das equipas que consegue perceber um bocadinho sobre criptomoedas e falar um bocadinho sobre criptomoedas, quanto mais não seja partilhar estas ideias.
isto é um sum-up que eu acho que resulta numa coisa que é, eventualmente, o preço não está a refletir aquilo que está a acontecer. O que está a acontecer. E isto é comum em tudo. Portanto, eu acho que podemos esperar tempos engraçados um bocadinho mais para a frente. Tether? Tether. Vamos a isto. É preciso um novo fôlego. Então, a Tether foi criado no ano 2014 por 3 CEOs que hoje não são eles que estão à frente da moeda. Era Brock Pierce, Reeve Collins e Craig Sellers. Hoje eles são os seguintes 3: Jean-Louis Van del Verde, Giancarlo De Vassini e Paolo Arduino. Peço desculpa se alguns destes nomes não estou a dizer da melhor maneira, mas, enfim, são estas pessoas. E este Paolo Arduino, importante dizer que também está no Bitfinex. E aqui, atenção, Bitfinex vai continuar a aparecer nesta história e nem sempre pelos melhores motivos. Há uma relação engraçada. Promíscua. Não quero estragar, Rui, não puxes por mim. Então, a localização da empresa é engraçado porque é relativamente difícil de compreender, porque existe em Hong Kong, mas é relativamente descentralizado, existem vários locais, existem várias sedes, portanto eu diria que é um bocadinho, superficialmente vou dizer que é algo parecido com o Binance, que também tem várias sedes em várias geografias e que não se pode dizer que tem uma geografia. Isto parece-me algo até futurista, no que diz respeito a organizações, e necessário. O USDT, toda a gente conhece o USDT, acho eu, que é o USD vem de dólar e Tether, não é? O T de Tether. É uma das stablecoins mais populares, é a maior de todas ainda, e está cotado em praticamente todos os exchanges em todo o mundo. Portanto, é daquelas criptomoedas que está em todo lado e, portanto, tem esse nível de aceitação e de reconhecimento. Também tem smart contracts em algumas das redes principais, nomeadamente no Aave, no Solana, Solana sendo uma das modernas e já lá está com smart contracts, portanto é provavelmente das moedas mais populares e até mais usadas nas criptomoedas. Uma vez aqui no podcast eu anotei esta ideia, tu perguntaste-me para que é que se precisava de stablecoins. Certo. Eu vou novamente trazer um bocadinho essa explicação. E o Tether foi a primeira grande stablecoin a ser criada com esta necessidade. Em primeiro lugar, era muito difícil na altura, nos exchanges, conseguir uma conexão do mundo fiat versus mundo exchange criptomoedas. E não só era difícil fazer esta ponte, como depois era difícil materializar a tal coisa que eu expliquei nesse episódio, que é quando tu sais da Bitcoin porque queres vender, tinhas que ir diretamente para uma outra criptomoeda e podia não ser esse o teu interesse. Tu podias querer sair para uma moeda menos volátil, nomeadamente as moedas governamentais, fiat, não é? Se tu estiveres aqui a fazer algum tipo de trading ou a tentar materializar algum ganho ou algum lucro, tu vais precisar, porque a tua moeda de referência para a tua vida continua a ser ainda o dólar ou o euro, tu precisas sair para dólar ou euro para sentires que realizaste o lucro. E depois então comprar quando a moeda esteja mais em baixo, outra vez voltar a comprar. Tu precisas de fazer este edging com outra coisa. E ter que fazer isto para uma conta bancária, terias que tirar o capital novamente do exchange e, portanto, isto era altamente arcaico neste aspecto. Então, criou-se a ideia de stablecoins, cujo objetivo é terem paridade de 1 para 1 com a moeda de referência, seja ela o dólar ou o euro, ou outra, e conseguir assim, sem sair do ambiente de exchange, ter esta salvaguarda de, eu acho que agora a Bitcoin vai descer e, portanto, eu quero retirar o meu investimento e quando ela descer eu quero comprar mais. Um bocadinho o que fazemos com as ações, quando queremos investir em ações. E como era difícil também este processo todo, nasceu o Tether e nasceu esta ideia. Também era difícil outra coisa, que era conseguir empréstimos e conseguir seguros. E, portanto, eles puderam, a partir do momento em que Tether conseguiu criar uma equivalência de euros para dólares, o Tether passou a ser uma entidade que pode fazer créditos em Tether e empréstimos em Tether às outras empresas que escusam de ter que contratualizar para trás com entidades bancárias. O Tether aqui conseguiu, inicialmente... Mas como é que eu faço um empréstimo com um Tether? Ou seja... O Tether é um exchange, é o quê? Ou seja, qual é que é a entidade? Porque uma coisa é dizer-me assim, Solana é uma criptomoeda ou não sei o quê.
ok, eu num exchange qualquer, seja num Binance, seja num Crypto.com, seja qual for, eu compro aquilo ou não compro aquilo, não sei o quê. Agora, como é que eu faço um contrato com Tether? De um empréstimo ou de um seguro? Tu hoje o que tens são protocolos, não é? Ou seja, por exemplo, a Aave é uma plataforma exatamente disto, de empréstimo de criptomoedas e empréstimo e também de seguros e de contextualização de... Basicamente é um reflexo do mundo financeiro dentro do sistema de criptomoedas. Portanto, é trazer para dentro do mundo de criptomoedas a banca. Então o Tether é quase uma cotação da empresa Tether? O Tether é aquela equivalência que nos permite ter para o mundo de fora, porque atenção, se calhar esta parte aqui também pode ajudar um bocadinho. O Tether promete depósitos bancários de 1 para 1. Ou seja, o Tether promete que por cada Tether emitido existe $1 depositado numa conta bancária. E, portanto, existe um ativo. Existe aqui se o Tether fizer empréstimos, tem um colateral, que é 1 para 1 com dólares. E, portanto, à partida, como tu tens o colateral do empréstimo, tu podes fazer este tipo de manobras de empréstimos, de segurar bens, porque tu tens à partida um cash flow que permite fazer essa manobra. Já vamos falar sobre este 1 para 1 e já vamos falar sobre a verdade do 1 para 1 ou não, porque esta é uma das maiores questões do Tether. Já tinha ouvido que não é bem assim, mas pronto. Não é bem assim. Mas inicialmente esta era a proposta. E o Tether, deixa-me dizer, o Tether no início colaborou com entidades bancárias tradicionalíssimas nos Estados Unidos. O Wells Fargo, por exemplo, era o banco, era um dos bancos que trabalhava com Tether e que tinha, nesta altura, até 2017, em 2017 fez esta separação, portanto deixou de trabalhar com o Tether, mas era onde estariam os depósitos de 1 para 1 com o Tether, ok? E o Tether prometia 1 para 1, por cada Tether que fosse emitido, haveria $1 em cash depositado numa conta, ok? Aqui eu se calhar começo a história por outro lado. Engraçado aqui, o Tether... houve suspeitas de que o Tether tivesse relações com o Bitfinex na altura, até porque partilhava alguns dos seus quadros, dos seus CEOs, tinham funções em ambas as empresas, portanto isto era bastante evidente. No entanto, o Tether negou isto, até serem revelados em 2014 os Panama Papers. Como é que nós chamamos aqui os documentos? Não sei. Ficheiros, não me lembro. Não sei. Peço desculpa por isso. Escusava de ter ido buscar esta dificuldade para mim, mas não Panama me lembro Papers. como é que... sim, mas os Panama Papers toda a gente conhece, são milhares e milhares e milhares e milhares de documentos que foram revelados no ano 2014 e que puseram em causa praticamente toda a gente conhecida no mundo, toda a gente famosa, praticamente todas as entidades, praticamente todas as entidades detentoras de algum tipo de dinheiro. Não exceção, apareceu nesses Panama Papers uma Bitfinex. empresa que é iFinex, que é iFinex. Porquê? Porque esta é dona de ambas. Do Bitfinex e do Tether. Mas não tem relação nenhuma. Não tem relação nenhuma. Okay. Até 2014. iFinex foi fundada em 2012 e, portanto, isto é anterior, como é óbvio. Claro que nesta altura, para além de terem executivos em comum entre as empresas, já havia alguma questão. Basicamente, obrigou-os... peço desculpa. Praticamente obrigou-os a terem que assumir esta realidade e a partir daí deixou de ser uma questão. Bitfinex montou Tether, portanto, em 2014 nas Virgin Islands, num desses... claro, sempre no mesmo sítio. Sempre nessas zonas. Esta promessa inicial de 1 para 1, os depósitos estavam feitos também num banco que era um dos bancos com maior ligação, que era o Deltec Bank, nas Bahamas, também numa geografia parecida, mas isto correu mal. Correu mal e, basicamente, o que aconteceu foi que o Tether necessitou de começar a recorrer a outras entidades bancárias por ter dificuldade de continuar a colaborar com os bancos, nomeadamente o Wells Fargo, que cortaram relações, ou seja, quiseram terminar a relação que tinham. E foram percebidas as razões dessas dificuldades? Não? Foi em 2017, portanto eles começaram em 2014 e até 2017 estava tudo bem. Em 2017 a Wells Fargo lança aqui uma questão que vai ser um bocado o fio do resto desta história, que cortou relações, portanto decidiu encerrar a colaboração
com o Tether por práticas financeiras questionáveis por parte do Tether. E, portanto, a partir daí teve que encontrar uma solução, e uma das soluções que encontrou foi numa área muito engraçada, que eu acho que merece um episódio do Bitcoin Talks e muito mais que isso, que é o conceito de Shadow Bank. Conhece? Shadow Bank? Banco Sombra? Uhum. Tu, e o que é que um Banco Sombra faz? Pois, não conheces este conceito? Não. Shadow Bank. Pois é. Bancos Sombra são bancos que basicamente... Não existem. São bancos que não são exatamente bancos, mas que desempenham funções bancárias semelhantes aos bancos. E são também bancos regulados, mas que têm uma versão não regulada que age com serviços não regulados. Não sei se isto é fácil de perceber. Não, não é. Se calhar, Ou seja, eu tenho um banco que está legal, que realiza operações para o banco que não está propriamente legal. sim, porque depois tu és um banco, mas tens uma empresa não bancária, mas que presta serviços bancários. E que usa Mas- o outro. Mas que, como não és banco, não são regulados da mesma maneira, porque tu não és um banco. Deixa-me só dizer-te, é engraçado, não é? Não tem graça Quantas vezes nenhuma. se falou de Shadow Bank nos últimos anos? Não me lembro muito de ouvir falar disto. Também não creio que seja algo que aprendemos na universidade. Shadow Banking. Não creio que seja um conceito que esteja na matéria. Mas é muito comum. É comum a este ponto. Estima-se que o valor dos Shadow Banks, no seu todo, tem uma capitalização de 53 trilhões no mundo. Então diria que é comum. É relativamente comum. Principalmente se comparares com a banca tradicional, cuja capitalização total são cerca de 8 trilhões no mundo. Ou seja, o dinheiro na sombra é muito mais. Pois é quantas vezes? É 6 várias. ou 7, 6 e tal. Engraçado, não é? É engraçado vermos que de repente o sistema financeiro, afinal, não está no sistema financeiro. Está na sombra. Na Shadow Banking. Então, peraí, então quem é que é pirata no meio disto tudo? São as criptomoedas ou são os Shadow Banks? Pois, não sei. Para mim o pirata tem perna de pau. Tem. Eu não sei como é que isto anda. Eu acho que nós vamos ter que voltar a este tema, não é? O Shadow Banking é giro, faz-me rir-me, eu estou-me a rir-me, não sei se tem muita piada. Acho engraçado só tentarmos aqui desmontar para as pessoas. A questão é como é que isto chegou, imagina, como é que há uma realidade que tem 6 ou 7 vezes mais do que aquilo que tu achas que é o principal, ou seja, não é uma coisinha. Não é uma coisinha. E como é que nós temos estado tão cegos relativamente a isso? Não é? E que me desculpem se acharem que eu estou a ser demasiado objetivo a dizer isto não é inocente. Se tu tentas fazer sombra, é porque alguma coisa tu queres esconder. Não é? Pois, pode ser isso, não é? Porque lá está, quem é que anda na sombra? Quem não quer ser visto. Não sei muito bem como pegar nisto, Não. mas é uma questão olha, tu lembras-te eu no curso de criptomoedas, o curso de Bitcoin e criptomoedas que tenho na plataforma, e que quem quiser ir ver pode ir ver, link na descrição. Não quero fazer demasiado shilling, como se diz aqui no episódio, a isso, mas eu já falava de um ativo dentro disso que os bancos usaram, que se chama Credit Default Swaps. Sim, isto diz-te alguma coisa? Swap, sim, este claro. É um dos produtos não regulados. Ok. Eu na altura falava e explicava como é que isso tem uma enorme responsabilidade na crise de 2008. Lembras-te? Eu explico isso no curso. Sim. Como é que a Bitcoin nasce dentro deste contexto, com uma quantidade de dinheiro em credit default swaps que basicamente fez falir a economia ocidental. Então isso faz todo sentido. É assim, se a Bitcoin vem ser a luz para a sombra, há todo o interesse da sombra em apagar a luz. Sim, pode ser. Não é? É porque se entendermos a coisa de, ok, está ali uma data de coisas que não convém a gente falar. De repente há uma pessoa que acende uma lanterna. Aquela pessoa é extremamente incómoda, porque depois vai-se começar a ver o que é que lá está, não é? Eu acho que sim.
e acho que é importante até, e estou satisfeito por ver que até no curso eu falei sobre uma coisa que agora vai ser mais vezes falada. Portanto, quem tirou o curso deve-se lembrar dos famosos Credit Default Swaps, de X vezes o dinheiro da economia e etc. E como é que isto fez ruir o sistema. Eu acho muito giro estarmos agora a pegar numa coisa e de repente estas pontas vão se unindo àquilo que nós vinhamos a dar de matéria no curso, que às vezes pode parecer um bocado seca, e acredito, aquelas matérias... aqueles capítulos mais teóricos no início que explicam as crises, que explicam a economia mundial e qual foi o problema e porque é que ele se pode repetir. Acho giro que agora estejamos aqui a falar de um outro tema e de repente vamos parar a lugares que já foram falados ali. Portanto, mas eu isto acho não que abona muito a dada. favor do Tether. Ou seja, estamos a falar de sombra. Sim. E estamos a falar do Tether. Sim, vamos concluir algo sobre o Tether mais à frente, mas de facto, como eu disse sempre, o Tether tem uma história relativamente shady, e shady já era a pensar um bocadinho nestas questões de Banco Sombra, eu acho que é condiz. E então, com quem é que trabalham? A Crypto Capital Corp. Eu também não vou explicar muito sobre isto, mas este Crypto Capital Corp basicamente é uma corporação que faz um papel muito parecido com o papel dos bancos junto de muitas empresas de criptomoedas. E, portanto, obviamente, diria que podemos ir ter facilmente ao Crypto Capital, estudando a maioria das criptomoedas. Muitas delas têm relações com o Crypto Capital. Okay? É quase um banco central de cripto? Será pelo menos um banco de suporte, não é? Não sei, um banco central não, porque tem funções de regulação sobre as criptomoedas. Aqui será mais como o banco parceiro em cripto de muitas das criptomoedas atuais. O que é que acontece? Há aqui um problema. Os problemas começam logo aqui a multiplicar-se. O Tether perdeu 850 milhões com esse banco, com essa instituição, Crypto Capital. Perdeu todos os tostões, até o último tostão. Perdeu tudo, desapareceu basicamente. Não há justificação para isto. Eu não li nada. Ficou a zero? Sim, ficou a zero. Sobre estes 850 milhões, ficou a zero. Eu não consegui encontrar o porquê nem como, mas ficou a zero. E o que aconteceu é que quem é que foi ajudar o Tether no suporte a estes 850 milhões? Bitfinex. Exatamente, Pumba. o Bitfinex. CSI. E quando isto aconteceu, acenderam-se uma quantidade de luzes brutais, de alarmes por todo lado, do estilo, espera lá, então, mas o que é isto? Existe aqui alguma coisa diferente. Para já, a suspeita era confirmada, não é? De que o Bitfinex tinha a ver com isto, mas agora temos o Bitfinex a emprestar dinheiro ao Tether, mas temos aqui um problema. Onde é que estão os outros? Na verdade, o Bitfinex está a garantir o Tether. Mas está a garantir com quê? Com empréstimos e depósitos e etc. dos seus clientes. Ou seja, acabámos de mudar o ativo por trás do Tether. Antes era dólares 1 para 1 numa conta bancária depositados. E agora são as contas dos clientes do Bitfinex que estão... Agora já não é nada. Uma mistura de ativos não claros do lado do Bitfinex, mas que não era uma garantia do Tether. Isto é uma garantia diferente. Isto representa uma certa garantia. Sim, mas já não é $1 para um Tether. Ainda mais quando tu não sabes exatamente o que aquilo é. Não é? Estamos a dizer que temos garantias que são depósitos de clientes, são contas de clientes. Será que é isto? Ou será que não, que são contas de depósitos e da ação de garantias do Bitfinex, mas estamos a usar duplamente uma garantia do Bitfinex, por exemplo? Aquilo é garantia do Bitfinex e é também garantia do Tether? Isso é quase Credit Default. Isto é criar dinheiro do nada, exatamente. Isto é criar dinheiro do nada. Então aqui a história começa a ficar um bocado complexa e perigosa e fica descredibilizado o Tether, não é? Mas ainda há muita gente a acreditar naquilo, não é? Senão não estava nos 10 mais capitalizados. Sim. Estamos num crescendo de descredibilização, mas eu acho que depois temos que fazer aqui um contraste com outras realidades. O que é que acontece? O Tether obviamente foi alvo de uma ação em tribunal por parte de uma entidade da AG, que eu não descortinei o que era, mas de Nova Iorque, basicamente, que levantou um processo e disse: meus amigos, vocês vão ter que parar o que estão a fazer, a gente vai ter que perceber, vão ter que partilhar os documentos, afinal o que é isto, expliquem-se melhor. Mas neste processo, no curto prazo, o Tether mudou a mensagem que garantia no seu website. E dizia que garantia de 1 para 1 em cash numa reserva bancária, mudou a dizer que, deixa-me aqui tentar ser mais textual nesta parte, dizer que as nossas reservas de 1 para 1 incluem moeda tradicional e cash equivalence, e que de tempo a tempo
pode incluir empréstimos de Tether a terceiros e que esses terceiros podem incluir entidades afiliadas ao Tether. Ou seja, mudou profundamente o seu colateral, deixando uma coisa muito aberta e muito vaga de dizer, ok, eu posso ter quase tudo. cash equivalence, quer dizer, isto é quase tudo que são ativos financeiros. Pode ser empréstimos a entidades afiliadas. Empréstimos de Tether a terceiros que possam ser até afiliados. E aqui está a cobrir, de alguma maneira, a hipótese de poder agir com garantias com a Bitfinex, que é um parceiro, é um afiliado, de alguma maneira. E, portanto, procura aqui, na verdade, transparência, uma relativa transparência em relação ao que já estava a fazer antes, mas só o fez pressionado por um processo. Shady. Muito. Ora, aquilo que se descortinou, entretanto, e atenção, é importante aqui dizer duas coisas. Primeiro, não é duas coisas, é ressalvar uma coisa antes de dizer isto, que é, não existe uma auditoria feita ao Tether por uma entidade imparcial, até hoje. Portanto, isto basicamente, toda a informação que existe é sobre o que foi descoberto, é sobre o que quem investiga, e há muita gente a investigar. Existe, aliás, posso partilhar, aliás, um canal de YouTube que se dedica a isto, que se chama Bitfinex, e que basicamente, mas é assim, isto é para quem queira mesmo ir mesmo profundo na coisa, e que investiga, dedica-se a investigar esta coisa profundamente. Eu confesso que parece-me... Eu acho que pode ser uma curiosidade, pode ser algo que queremos explorar, mas eu acho que não é necessário para estarmos na nossa vidinha. Eu confesso que não sigo. A não ser que e, portanto, gostem de mistérios, não é? São mistérios, basicamente é isso, é uma investigação. É um bocado de jornalismo de investigação, mas mesmo profundo, porque é uma coisa muito funilada, não é? É mesmo sobre isto. E, portanto, enfim, fica a divulgação para quem quiser. Às tantas, dar lá sabes quem é que são as pessoas que estão a fazer isso? Bitfinex. Não sei. Não sei. Bitfinex, vais ver. Ainda vão descobrir quem está a fazer a investigação sobre aquilo tudo, mas são eles próprios. Mas olha que tenho descoberto coisas desconfortáveis, nomeadamente algumas que eu vou partilhar aqui. A maioria destes colaterais são dívida de algum tipo. Portanto, basicamente, repara, se tu tiveres obrigações de tesouro americano, por exemplo, 2008 all over again. São dívida. Sim, sim. Não é? Tu estás a dar dívida como garantia. Mas se alguém fizer o que nós chamamos durante o curso, quando explicamos essa parte da crise de 2008, se alguém entrar em evento de crédito, isto é um dominó, não é? É aquele dominózinho que basta o primeiro começar a incumprir, tu tens uma data de incumprimentos a seguir, porque estamos baseados em ativos que na verdade não são ativos, são dívida. Pronto. E há quem diga que uma grande parte da dívida, quem quiser explorar este assunto, é dívida chinesa, e que pode inclusivamente haver dívida associada à Evergrande, a empresa da área de imobiliária que quase derrotou a economia chinesa aqui há 2 anos atrás, será assim? 1 ano, 2 anos atrás. Ver Evergrande, ver dívida chinesa, ver assuntos para quem quiser, mas isto é muito diferente ter 1 para 1 com dólares. Muito diferente. Claro que Tether não entregou nenhuma auditoria prometida. Sério? E, engraçado, a Hindenburg, creio que estou a dizer bem, lançou um bounty, um prémio de $1 milhão de dólares para quem conseguisse descortinar os ativos por trás do Tether. Giro. Mas como é que não fecham isso? É que isso é que me está a fazer confusão. Tipo, imagina. Eu acho que isso é a última frase do podcast. Ok. Isso é a última frase que eu vou dizer no podcast. Como é que não fecham isto? O Tether nunca partilhou esse detalhe, mas levantou suspeitas de que isto fosse só uma manobra de publicidade por parte do Hindenburg para poder aparecer e portanto, mostrar-se. Segundo o processo legal, 5 exchanges processam o Bitfinex porque acusam o Tether de estar a ser usado para manipular preços com o Tether, manipular preços da Bitcoin e das outras criptomoedas, especialmente Bitcoin e Ethereum, durante a Bull Run de 2018. E estes exchanges, obviamente, consideram que o processo seria este. O Tether imprimiu Tether, sem base, imprimiu moeda, claro, como algumas outras entidades também imprimem. Andou a brincar com o Bitcoin e com o Ethereum. Andou a comprar. A comprar. Provocou um aumento de preços. E depois vendeu. E vendeu. Claro.
Isto não está necessariamente provado, mas esta é a acusação constituída por 5 exchanges que se reuniram para fazer este processo ao Tether, e isto aconteceu, creio que no ano de 2018, 2019, este processo. Então, o que é que temos? Mais shady, né? A questão é, quando se começou a investigar esta questão, parece que a realidade, afinal, era outra. Tether poderia, de facto, estar a ser usado para manipular minimamente os mercados, mas essa teoria existe de que, de facto, as stablecoins impressas podem servir para manipular mercados, porque basicamente imprimem e fazem mint. A verdade é que estas moedas também são queimadas em momentos de quedas de mercado. Ou seja, as stablecoins são moedas que aumentam a oferta quando há procura de moeda e diminuem a oferta quando há excesso de moeda, e fazem-no de uma forma relativamente ágil. E quando são queimadas, não é tão popular do que quando são impressas. E como se criou aqui um buzz muito grande à volta das suspeitas de Tether, cada vez que Tether imprimia era um escândalo e era uma coisa muito falada, mas quando Tether queimava ninguém falava. E portanto, feitas as contas, ao que parece, estes 5 acusadores exchanges pedem agora apenas, quando pediam 1.4 mil milhões de indenização, agora alteraram o pedido para pedirem apenas custas de tribunal, de advogados e indenização pelo processo. Ponto. Portanto, isto representa, a meu ver, parece-me, e segundo consta, um completo recuar da posição, porque basicamente é estilo, ok, a gente fecha isto com um valor simbólico e só que nos permita recuar sem perder a face, se calhar. Sim, mas a questão é que o Tether consegue, de alguma forma, ou seja, não é pôr em causa, mas obrigou-os a repensar. Ou seja, o Tether não é uma cena de vão de escada, não é? Não. Já tem muito poder, não é? Não, é isso que tu sim. começas a perceber pela essa relação entre, 5 exchanges juntam-se, começam a pedir uma coisa, depois recuam e percebem, aquilo é uma coisa muito grande já. Sim, eu já partilho contigo o valor total de Tether agora, até porque isso vai ter a ver com outro tema que vamos a falar a seguir, mas estamos a falar de uma capitalização neste momento, uma circulação de moeda de 54,6 bilhões só de dólares em Tether. Pronto, eu acho isto relevante. Voltando aqui à narrativa, eu já volto a relacionar aqui... Mas não será tudo Bitfinex? Esses 56? Não, isto é a quantidade de Tether que existe emitido. Portanto, isto está em circulação. Ou seja, uma quantidade enorme de investidores. Mas muda muito de mãos. A questão é isso, é perceber... A circulação... Sim, não sei se existem... Sim, existe. Deixa-me dar-te o volume de 24 horas. 79 milhões. 79 milhões em 24 horas. Sim. Isso é interessante para quem? Não, a circulação do Tether é basicamente um instrumento para os exchanges, não é? Poderem funcionar, porque é a maneira como eles conseguem prestar um serviço útil aos utilizadores das plataformas. O Tether é muitas vezes emitido a favor destas entidades. São elas que estás-me aqui a descozer a narrativa mais para a frente, mas vai ser isso. O que vamos perceber um bocadinho mais à frente é que o Tether é altamente concentrado. E essa concentração está na mão de algumas entidades cripto que já falámos aqui em outros episódios. Mas antes eu gostava de falar sobre esta ameaça ao Tether, que é o Stable Act. Muita gente já pode ter ouvido falar. O Stable Act é uma proposta de lei dos Estados Unidos que já tem a ver com esta situação de stablecoins versus moedas governamentais versus CBDCs, e que vem, se for para a frente, vai colocar dificuldades brutais a qualquer stablecoin e, portanto, fica claríssimo que a ideia é derrotar stablecoins para que elas não concorram com CBDCs. Eu diria que isto não vai ser o plano, mas o Stable Act é uma enorme ameaça. Porquê? Porque, basicamente, tudo o que pede ilegaliza imediatamente todas as stablecoins que existam. Porque elas vão ter que cumprir com regras bancárias, vão ter que ser aprovadas pela Federal Reserve, vão ter que ter KYC com todos os seus utilizadores.
o que é algo muito longe de se conseguir fazer, e basicamente vão ter que fazer uma coisa muito gira, vão ter que manter as suas reservas na Reserva Federal. Portanto, seria uma centralização total das stablecoins para o lado destas reservas federais. Agora, o que me parece, e aquilo que tenho vindo a ler, é que o Stable Act é pouco provável que vá para a frente, porque agora diz-se que também, e já está público e publicado, que as stablecoins, eu já partilhei, creio que até no meu Instagram, numa história, as stablecoins já são faladas no âmbito bancário pelos reguladores de transferências financeiras, de que são extremamente úteis para transferências, para agilizar o processo financeiro e transferências bancárias. E, portanto, a partir daqui, se elas estão envolvidas em pagamentos e em atividades com pagamentos, não me parece que stablecoins possam, de repente, ser inviabilizadas, porque acho que isto pode ser um tiro no pé para o mercado financeiro. Existe também uma outra entidade, uma espécie de um jornal cripto, que é o Protos. E basicamente Protos parece ser independente, parece ser de uma pessoa que lançou este jornal, e basicamente ele chama a toda a investigação que faz a esta volta deste tema Tether Papers. Sim. E segundo ele, a maioria do Tether, e agora estamos a entrar numa parte do que tu questionaste, a maioria do Tether foi emitido para duas empresas. 70% do Tether para estas duas. Alameda Capital, soa-te familiar de certeza. Agora não. Não está a soar? Não. Já lá vamos. E Cumberland. Alameda Capital é a empresa por trás do FTX, um dos maiores exchanges do mundo, que esteve prestes até a comprar e a resolver um destes projetos, creio que foi Lido, que estava a entrar em falência, e o Alameda Capital chegou-se à frente no sentido de dizer talvez possamos encontrar aqui uma solução, lembras-te disto? Sim, e tentar salvar isto. Ok. Também se fala que o Alameda Capital poderá vir a comprar o BlockFi. Basicamente, a Alameda Capital tem muito... Tem muitas outras empresas, é detentor de muitas empresas e é detentor de muitos projetos também, financiador de muitos projetos em cripto. Portanto, é um gigante no mundo de cripto. E tem uma parte significativa de Tether. Okay. E depois é engraçado ver que, e isto, eu vou deixar do teu lado concluir sobre isto, mais de 1/3 de todo o Tether foi impresso no último ano. Pois, ou seja, cada vez está mais shady, não é? Porque... como é que o Tether está a ser emitido quando as coisas estão a começar a entrar no inverno, não é? De repente tu começas a emitir Tether, porquê? Aqui parece-me uma história parecida com algumas outras moedas. Sim. Nos últimos tempos andamos a imprimir um bocado. Pois. Andamos a imprimir um bocado de moeda, e aqui parece que o Tether, agora eu faria aqui a ponte. Isto é tudo muito shady, não é? E começamos agora a ver semelhanças com outras moedas que nós usamos todos os dias. Uma quantidade grande a ser impressa nos últimos tempos, a funcionar como uma banca que também funciona e que gerou crises financeiras nos anos de 2008 para a frente. Empresas que são donas de empresas. São donas de empresas que afinal não têm nada a ver, mas depois nos Panama Papers afinal também têm a ver. Repara, isto não é um bocado uma repetição daquilo que é o restante mundo financeiro? É que às tantas era isso que eu ia perguntar, se não são as mesmas pessoas disfarçadas e a trabalhar agora no mundo das criptos. Ou são só as regras do dinheiro? As regras do dinheiro são essas? Parece-me. Mas não é, mas é assim, voltando quase ao início do podcast, na primeira temporada, as criptomoedas não foi para isso que elas surgiram, não é? Não. É precisamente para o contrário. Nada disso, exatamente, nada disso. O nosso programa não se chama Stablecoin Tether Talks, não é? Chama-se Bitcoin Talks por algum motivo. Parece-me que tudo isto, toda esta engenharia financeira à volta de uma grande parte, como eu já venho a dizer, uma grande parte do mundo das criptomoedas é mais do mesmo, não é? É o same but different, como se brinca. Uma frase muito conhecida na Tailândia, que eu até tenho uma t-shirt com essa brincadeira, que é same but different. É uma frase que eles usam muito, que é, não é bem a mesma coisa, mas é parecido. Sim. Pronto. A frase é fácil de perceber, mas eles usam muito. Same. But different. Same. É same but different.
Então, há aqui mais coisas. Nós já falámos há pouco sobre Three Arrows Capital que faliu e etc. Na altura em que isto aconteceu e que eu vou relatar, o Three Arrows Capital era um dos gigantes e, portanto, altamente credível. Mas o Three Arrows Capital era um dos pequenos representantes também. Quando eu disse concentrado em duas, depois há aqui umas outras que concentram 4%, 2%, etc. Mas depois temos aqui o Three Arrows Capital com 700 milhões que foram minted para a Three Arrows Capital. O que é mint? Mint é emitir moeda. Okay. Ou seja, eles emitiram Tether em troca de investimento. Portanto, basicamente eu dou-te X dinheiro e eu imprimo. E tu imprimes. E esse X dinheiro vai para a reserva, não é? Em teoria, a reserva bancária. O Three Arrows Capital imprimiu, pediu e foi minted com 700 milhões que se converteram mais tarde em movimento inverso em 2 milhões. E portanto, dá para perceber... Desapareceram de 600. Não é desapareceram, é tirar um proveito enorme do mint que pediram, não é? Porque basicamente eu pedi-te mint de 700 milhões, mas depois fiz-te uma devolução de 2 milhões para te pedir de volta 2 milhões. Não, mas espera aí, então a ver se eu percebi. Mas eu dei... Tu deste-me 700 milhões? Eu dei-te 700 milhões, investi com esse Tether, investi, e depois entreguei-te 2 milhões de Tether para me dar 2 milhões de dólares. Mas é assim. Eu consegui eu consegui Tether, não é? Eu basicamente consegui mais Tether. Portanto, eu fiz investimentos de alguma forma que me permitiram recuperar o Tether. Recuperar não, aumentar o meu portfólio, a minha quantidade, a minha carteira de Tether. E portanto, foi pegar no dinheiro, investir, fazer algo em criptomoedas, não é? Porque Tether vai ser em criptomoedas e então conseguir capitalizar isto. Da mesma maneira... tens outras empresas que fizeram isto e que também aumentaram o seu stash. Tens também outras empresas ligadas a isto, como por exemplo a Nexo, que é mais uma das que teve grandes problemas nesta altura de protocolos stablecoins e que portanto também nesta altura tirou proveito de Tether. Isto não é assim tão shady, porque na verdade isto foi numa altura em que o mercado de criptomoedas subiu significativamente e portanto é natural que estas empresas tenham conseguido rentabilizar os seus ativos. Portanto, é só uma questão de percebermos como é que funcionava esta parte. Portanto, fazias mint a favor de entidades, as entidades investiam com aquilo dentro das suas atividades e depois poderiam ou não queimar Tether de volta e por aí fora. Agora, eu quero fazer aqui um jeito de conclusão. As stablecoins foram criadas para fazer serviços que os bancos não faziam e, portanto, as stablecoins vão concorrer com os bancos. Certo. São concorrência. Tu tens duas grandes stablecoins e tens uma delas que tem crescido de uma forma brutal ao lado de todas estas polémicas, que se chama USDC, que é da Circle. Já falámos também da Circle, aqui e ali, ligado a Coinbase, ligado a alguns bancos da banca tradicional, nomeadamente teve ligações com a Goldman Sachs, hoje não sei se mantém ou não essas ligações, mas está ligado ao grande capital, está ligado a grandes hedge funds que estão ligados à banca tradicional e etc. A USDC tem vindo a crescer brutalmente em quantidade de market cap, elas estão relativamente próximas. Estamos a falar de uma coisa que se calhar representava 60% da outra e nos últimos tempos cresceu brutalmente e agora a diferença é pouca. Estamos a falar de algo que se calhar distancia-se em 5 a 7% ou a 10% entre o USDC e o USDT. De valorização total do USDC e o USDT. Com uma grande diferença. O USDT sempre foi shady, sempre foi tremido ao longo dos anos, sempre teve estes processos legais que não estão concluídos e sempre teve estas ligações difíceis com o Bitfinex e foi muito falado. Ao contrário, o USDC é totalmente suportado pela banca tradicional, é auditado frequentemente por entidades consideradas independentes, é regulado, está constantemente a tentar ser o mais compliant possível com todas as regras que lhes são exigidas e, portanto, eu diria que podemos assistir aqui a uma transformação. Aliás, eu acho que estamos a assistir a essa transferência do valor que está investido em Tether passar para... Se a tendência continuar, o SDC vai ultrapassar fortemente o Tether e eu diria que vai tomar o lugar do Tether na grande finança cripto. Sim, mas isso será o fim do Tether. O Tether pode continuar a existir, mas ser muito mais pequeno, não é? E deixar de ser aquele gigante das cripto que, aliás, muita gente me pergunta, e esta parte da conclusão, eu acho que é isso que é
até que ponto o Tether é perigoso para as criptomoedas e pode levar a uma queda brutal nas criptomoedas, porque o peso de Tether é muito grande. Sim, se calhar não sei, isto já, se calhar já é aqui uma história que eu estou a inventar, mas até que ponto é que não houve alguém que percebeu isso e é preferível ir esvaziando o Tether do que de repente aquilo implodir, não é? Acho que era necessário. Eu não quis muito falar mais cedo do Tether, até porque eu acho que é um acender de alarmes que quase nem vale a pena fazer, porque eu acho que é preciso amadurecer a comunidade de cripto, amadurecermos todos para depois substituir o Tether por uma coisa um bocadinho mais sólida, porque se de repente toda a gente no mercado de cripto que já percebeu que Tether é um bocadinho shady dissesse a alta voz, isto é mesmo shady, eu acho que muitas coisas boas iriam acabar, terminar, perder-se por completo, por causa de uma coisa que não tem a ver com elas, tem a ver com um sistema que já existia, criado, foi o que foi possível criar na altura, também é preciso perceber isto. Sim. Foi o que foi possível criar para poder fazer funcionar o mercado de criptomoedas. Eventualmente, agora estamos numa fase de maturidade que permite substituir isso por uma coisa credível e mesmo naturalmente todas as criptomoedas têm feito um caminho credível, não é? Atenção, mais uma vez, reservar esta independência. Criptomoedas, serviços, coisas, exchanges, decentralized exchanges, serviços, smart contracts, muito diferente de Bitcoin. Bitcoin é outra coisa. É outra coisa. Não precisa de nada disto. Mas não tenho dúvida nenhuma. Se me perguntares se o Tether for processado, acabado e cease de acabar funções, a Bitcoin vai ou não sofrer no preço? Vai. Claro que vai. Claro. No preço. Sim. Claro que vai. Brutalmente. Claro. E se calhar vai levar uns anos a recuperar. Tenho dito isso e quero confirmar isso aqui no podcast, mas acho importante perceber que eu disse no preço, não disse no valor. Claro. E portanto essa é aquela parte que eu acho que temos de ter. Sim, sempre... mas agora é uma coisa que não ficou clara para mim, mas aquilo que me parece é que há um interesse por parte dos exchanges nos tethers da vida. Claro. Não é? É fundamental, é um serviço importante. É isso, o tether para eles é muito importante. É um serviço, sim, é importante. É importante. Pode ser um serviço melhor ou pior, não é? Mais based ou menos based em ativos, de facto tem valor. Mas, enfim, deixa-me só dar aqui mais duas coisas para se calhar entrar na grande questão, que tem a ver com isso. Queria só fazer este desvio. Existe aqui uma possibilidade de ser banido eventualmente, mas para ser banido seria banido dos Estados Unidos e não do mundo inteiro de uma forma global. Isto relacionado com os lawsuits que tem, com os processos em tribunal que tem. E o SDT também, nos últimos tempos, tem vindo a tentar ser o mais compliant possível, regularizar e tornar cada vez mais transparente a sua atividade. Não está, no momento, não tem auditoria independente, não tem uma data de coisas que são fundamentais, mas tem aqui uma tendência para, parece-me, credibilização. E agora, se calhar, aquela coisa que pode fazer-nos, pode permitir-nos alguma paz. Apesar de tudo isto, apesar deste shady, apesar destes fundamentos e ativos que nos baseiam o Tether, que afinal não são assim tão ativos, na verdade, a qualidade das reservas do Tether não é muito diferente da reserva dos bancos. Qualquer banco atual. Eventualmente é melhor. As reservas de Tether, eventualmente, apesar de tudo isto, e nós ficarmos aqui extremamente... É quase uma cadência de desilusão atrás de desilusão, conforme vamos falando no podcast. Apesar de tudo, eventualmente é materialmente ao nível ou melhor do que a maioria dos bancos que têm também. Mas isso é a lógica do mal o menos. Claro. E é a lógica também, como se faz cá em Portugal, de algumas autarquias que ele rouba mas faz. E isto não é a lógica. Não. É puramente perspectiva. Não é então está tudo bem. Eu digo isto no sentido de nós estamos aqui profundamente a fazer um debate ao Tether e a dizer o Tether é muito perigoso e isto e aquilo, mas atenção, se espelharmos isto com outra coisa com a qual convivemos todos os dias, que já nos gerou crises derivadas daí, que continua a cometer erros inaceitáveis no sentido de credibilizar ou de ter ativos para fazer face aos problemas que possa criar na economia, para aí fora, não estamos a falar de uma coisa tão diferente com aquela que trabalhamos. Certo, mas não podemos perder o norte de que não é para aí que nós queremos ir. Não é o outro é mau, vamos balizar no mau. O outro é pior, este não é mau e ficamos por aqui. A questão é, o caminho não é este. Eu acho o caminho é o outro. Eu acho que o caminho não é este. Eu acho que as stablecoins, se querem de facto concorrer com os bancos, se calhar já estão a concorrer.
Mas se querem ser melhores que os bancos... Tem que fazer melhor que os bancos. Se o Tether quer ser melhor e se queremos que as criptomoedas sejam uma área de maior credibilização, maior segurança, não podemos achar que o barómetro é aquilo que tínhamos, porque então não fizemos nada. Não. É aquela coisa do... criámos uma blockchain e depois tratamos aquilo centralizadamente como se fosse uma folha de Excel, então estamos na mesma coisa. Claro. Portanto, são serviços que eu acho que podem ser espetaculares se depois houver um nível de exigência espetacular. Não esquecer sempre aquela regra, não é? São pessoas. As pessoas onde mexerem, eventualmente vão ter dificuldades. E se calhar concluo desta maneira, que está aqui o desafio, não é? Vamos ver se o USDC eventualmente é a grande stablecoin que pode inovar toda a banca mundial. E acredito que não seja a única, haverá outras que vão competir para este lugar. Porque eu agora que estava a ouvir, estava a dizer outras, porque é isso que eu espero, é que não haja um domínio evidente de esta ou aquela, ou seja, eu quero que haja uma USDC, uma blá blá blá, uma lá lá lá, ou seja, porque se viemos cair no o dólar, o euro, estamos no mesmo. E eu acho que é mais interessante se calhar tivermos coisas sólidas, mas várias, do que ter só uma, não é? Sim, a tal ideia da descentralização permitir alguma distribuição de poder, não é? Sim. Também há uma que eu gostava de mencionar que também está a crescer fortemente, que é o DAI. Okay? E eu acho que DAI merece atenção. DAI é um protocolo diferente. Se calhar vamos ter que trazê-lo também aqui depois para apresentar até uma forma diferente de fazer as Mas coisas. Também é uma stablecoin? Não. Também é uma stablecoin. E, portanto, também concorre para este mercado, simplesmente está no concurso de moedas diferentes. Nós falámos aqui já de descentralização de governança e o DAI compete também nessa área. Portanto, acho que até pode ser relativamente fascinante ver como é que isto pode ser diferente e, em vez de estar nas mãos de bancos da banca e de outras coisas, pode estar na mão das pessoas que a gerem. Pode ser engraçado trazer esse conceito. E, se não tens nenhuma questão... Não é assim, é tudo. Pronto, é só clarificar que é shady. É um bocado. E Thumbs que a down. Bitcoin não mais uma vez, o que eu acho que os Tethers são bons exemplos para toda a gente perceber, ok, é preciso estar atento, porque se isto entrar numa coisa de que eu nem tenho que abrir os olhos porque eu sei que está tudo a funcionar, Está tudo bem. o pessoal vai ficando, sei lá, confia demasiado. Eu acho que convém sempre manter aqui o alerta. Não é viver em medo, mas atento. Sim. Então, se calhar, convidava as pessoas a seguirem-nos no YouTube. Eu gostava muito de fazer o canal de YouTube crescer mais. Portanto, se as pessoas estiverem alinhadas com esta ideia e quiserem ajudar mais a crescer o nosso canal de YouTube, vão lá, sigam o nosso canal, façam um thumbs up, subscrevam o canal para poderem ter notificações sempre que sai um novo episódio. Às vezes as pessoas mandam-me mensagens a perguntar quando é que sai, etc. Eu acho que uma boa ideia também era termos sempre uma subscrição, que as pessoas sejam avisadas. Tanto subscrever no podcast, no Spotify ou noutros plataformas onde nos ouvem. Se nos virem, subscrevam no YouTube. E eu diria que se nos subscreverem também no YouTube, nós eventualmente podemos vir a ter conteúdos que possam estar só até no YouTube. Às vezes pode haver coisas que estão só em vídeo e não estão aqui. Não, e é uma coisa que eu também já percebi, é que o YouTube também é mais fácil os comentários e mais interação. É isso, é mais interação. Sim. Para quem quiser também mais interação, agora fizeste uma boa ponte. Subscrevam o nosso Discord, não é? Façam parte desta comunidade. Se acharem que é bom e querem partilhar mais algumas conversas comigo e com a comunidade do Bitcoin Talks, que já lá está e que já todos os dias fala sobre criptomoedas, sobre o mercado financeiro, sobre outras questões. E inclusivamente vamos lançando webinars durante o ano que para essas pessoas têm um acesso privilegiado. Relembrava aqui, subscrevam a comunidade, é uma anuidade, é pago, o nosso Discord é pago, porque queremos mesmo filtrar que sejam pessoas, nós já explicámos aqui antes, mas para quem esteja a ver a primeira vez, nós queremos que sejam pessoas que têm algum nível de compromisso connosco e não apenas alguém que subscreve só para ver o que é que se passa ali. Acho que isso não interessa. Mandar umas postas de pescada. E eventualmente ser comentários sobre os comentários dos outros, muitas vezes diria superficiais, que é isso que nós vemos nas redes sociais. Então, por isso a nossa comunidade é subsidiada, é paga. Tem uma anuidade de 52€, que é €1 por semana. Simples. Também acho que é uma forma de nos suportarem o nosso podcast e de apoiarem também o trabalho que fazemos aqui. Estas coisas dão trabalho, semanalmente temos que preparar coisas e, portanto, acho que é uma maneira, em vez de criar aqui um Patreon que nos dão um valor e depois se calhar não estamos a dar nada em troca ou não é significativo, eu acho que este Discord é também uma maneira de ser um apoio ao nosso podcast
para quem quiser encontrar maneira de nos apoiar e gostasse de o fazer, eu acho que o Discord pode ser um win-win, porque não só apoia, como também Sim, permite... E ao mesmo tempo tu tens mais participação, ou seja, ouves e falas mais do que num Patreon, por exemplo. Sim, tens outros feedbacks e falas também com outras pessoas. Sim. Também acho que, e tenho visto esta relação, trago para aqui a ideia de que muitas vezes as pessoas ouvem o podcast e até estão no mundo das cripto, e às vezes à sua volta não tem assim tanta gente com quem debater estes temas. Para poder desabafar. E às vezes desabafar, como qualquer outro tema, não é? Claro. Às vezes desabafar e às vezes simplesmente trocar opiniões. E ali eu encontro isso. E muita gente que entrou, há um lugar de apresentações, as pessoas apresentam-se e dizem o porquê de estar ali, muitas vezes, e cada um diz o que quiser sobre si. E muitas vezes as pessoas dizem que é um bocado isso, que é fixe ter aqui uma comunidade onde eu posso falar sobre coisas que eu não tenho assim tantos amigos com quem possa falar sobre. É um bocado um safe place, mas é também uma troca de opiniões, né? De como é que vês isto a acontecer, o que é que achas sobre isto, e é giro ver as pessoas a trocarem estas opiniões ali. E portanto, enfim, fica esse convite. Para quem não conhece o curso, etc., veja aqui na descrição, nós temos o curso de criptomoedas que tem facilitado a muita gente a forma de entrarem no mundo cripto, temos o livro que tem facilitado a muita gente a forma de entrar no mundo cripto também, e enfim, continuem e fiquem por perto, e até para a semana. Adeus, até para a semana.